Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Razão Online. E nesse vídeo eu vou contar uma história que me marcou. Eu lembro com detalhes até hoje, porque foi uma história bem peculiar, apesar de ter elementos que são recorrentes. Foi mais ou menos assim, né? Eu recebi uma aluna nova, era uma criança, era uma menina, e ela vinha com o pai. E esse pai, ele era separado da esposa. Com isso, a menina ficava com ele, eu não sei se era só naquele dia, ou se era... Eu não sei como, isso eu não lembro, né? Como é que era a dinâmica, mas a menina ficava alguns dias com ele, mas morava com a mãe. E nesses dias que a menina ficava com o pai, ela fazia aula de piano, porque foi uma iniciativa do pai fazer aula de piano. E eu lembro que quando ele foi me contratar, digamos assim, para dar aula para a filha dele, ele ficou chorando bastante o preço, sabe? Ficou querendo tirar assim 10 reais, tirava mais 10, até que eu cheguei num preço que ele aceitou. E assim, isso faz bastante tempo, eu estava no começo da faculdade ainda, deve ter sido em 2008, por aí, não sei. Eu já dava aula há um tempo, mas eu era uma outra pessoa, né? Eu era bem mais jovem, bem mais ingênuo, né? Hoje eu não aceito tanto assim ficar leiloando o preço de aula, eu acho até errado, eu até evito fazer isso quando eu vou contratar profissionais, ficar leiloando o preço, mas aconteceu, né, nessa situação, ele ficou leiloando, ficou questionando, não, mas nessa região você não pode cobrar tanto, né? Por que eu tô falando isso? Porque ele já se mostrou ali que era uma pessoa um pouco, vamos dizer, uma pessoa que entra demais, sabe? Onde não deve, assim, um pouco sem noção, né? E isso aí foi evoluindo para o que aconteceu, que eu vou contar aqui. E aí, beleza, a gente fechou um preço, ele trouxe a menina para ter aula comigo. Nessa época eu dava aula em casa, morava com os meus pais, e sempre quando eu dava aula para criança, eu deixava a porta aberta, né? E minha mãe circula para lá, para cá, meu pai também quando estava em casa. E aí com a porta aberta, o pai ou a mãe, o responsável que seja, consegue ouvir, né? Ah, tá tendo aula, né, e tal. A maioria preferia esperar, mas tem pais, né, responsáveis que deixam o filho e vão embora e depois voltam para buscar. Essa era uma dinâmica mais comum em escolas de música. Na minha casa, normalmente, os pais esperavam. Ficavam na sala ali, vendo televisão, né, enquanto eu dava aula para criança. Mas esse pai já não quis. Ele, olha, eu quero assistir junto, eu quero participar. E aí rolou uma desconfiança sobre assédio sexual, essas coisas, né, que é uma preocupação que os pais têm, que eu acho que é uma preocupação válida, mas também rolou dele querer participar mesmo, sabe, porque eu tenho pouco tempo com a minha filha, eu quero participar, enfim, ele encheu o saco, e aí eu cedi, ele entrou na sala e participou da aula. Normalmente, na aula inaugural, aula experimental, eu deixo o pai participar, eu acho até bom, dependendo da situação, porque eu levanto perguntas, e às vezes o responsável é mais fácil o responsável responder algumas coisas do que a criança, sabe? Mas é claro que a aula é pra criança. Depende muito, gente. Depende muito da situação, tá? De quem é, onde eu tô, qual é a dinâmica da escola, enfim. Isso é muito dinâmico, vamos dizer assim. Tô dizendo isso porque eu poderia ter deixado ele participar dessa primeira aula, para ele me conhecer, para ele me fazer perguntas, né, não teria problema nenhum, mas ele queria assistir todas as aulas. E aí tudo bem. E assim foi, né, durante um tempinho que a menina teve aula comigo. E aí eu já percebi uma coisa que acontece às vezes, gente, porque assim, não é a primeira vez, não foi a primeira vez, não foi a única vez que um pai insistiu em assistir às aulas com a filha, tá? Já tinha acontecido, uma avó tinha feito isso uma vez, e ela assistia aulas junto com a neta, e aí ela dormia na aula, e aí a menina ficava constrangida porque a avó estava dormindo, eu tinha que fingir que eu não estava vendo para não constranger a criança, enfim. Mas nunca tinha acontecido de um pai ficar se metendo, e era isso que esse pai fazia, ele ficava se metendo toda hora na aula. Eu falava alguma coisa, ele falava. A menina respondia, ele falava. Era uma aula em trio, vamos dizer assim, né? Enfim, era bem complicado, então tem hora que você tem que ter um jogo de cintura para poder se impor, mas ao mesmo tempo não falar o que você realmente pensa, senão você perde o cliente, tem isso também. Então você tem que ter um jogo de cintura, senão é aquilo, né? Na vida a gente tem que ter jogo de cintura, né? Porque senão é complicado. E aí o que acontece? Tá, as aulas estavam indo numa boa, desse jeito, eu tava aturando, eu tenho um bom jogo de cintura, eu tava aturando a situação, a gente tava indo. E aí ele começou a questionar o meu método. Ele era muito chato, gente. Ele começou a questionar meu método. Por que eu não dou escala? Por que eu não dou acorde? Por que eu não... Sabe? Umas coisas assim que eu ficava, gente, beleza, eu posso explicar para ele o meu método, né? A gente trabalha muito com repertório, a gente trabalha observando o aluno e trabalhando em cima do repertório, e tudo isso tem hora para acontecer,
escala, acorde, arpejo, técnica, né? Tudo isso tem hora para acontecer. Inclusive a gente tem um workshop de técnica pianística aqui que você pode conferir, o link está na descrição. Ali eu estou falando de técnica, ali eu não estou preocupado se eu estou dando aula para uma criança que tem toda uma relação que ela precisa desenvolver com o instrumento, né? Que é muito mais do que aprender a técnica, né? Uma relação de gostar de fazer a aula. Então, assim, dar aula é muito mais do que só ensinar a parte técnica, sabe? Você tem que contornar uma série de situações, enfim, mas esse é um outro assunto. Mas o workshop tá aqui, ó, gratuito, tá? Link na descrição. Inclusive temos um curso de teoria e percepção musical também. Primeiro módulo inteiramente gratuito, link na descrição do vídeo, tá? E aí ele começou a questionar meu método, eu já comecei a perder a paciência, mas eu, né, tentava contornar a situação e tudo mais. E uma das coisas que eu fazia, que eu gosto de fazer, é trabalhar com composição, né? Então eu lembro que eu dei, esse é o motivo desse vídeo, finalmente cheguei. Falei assim, vamos fazer uma música? Vamos. Então tá, então você vai pra casa, você vai fazer uma música, você vai criar uma música. E é isso. Esse é o dever de casa. Você traz aqui na próxima aula uma música que você fez, que você criou. Eu gosto muito de fazer isso em aula de piano, porque você tira aquela dinâmica de ler a partitura, de fazer o que está escrito, de imitar, etc., para fazer o pianista, o artista em formação, criar, ter que inventar. Então isso você mexe com outras questões artísticas, criativas e cognitivas, é bem interessante. E eu dei essa tarefa para essa menina. Pelo que eu me lembro, né, porque isso já faz bastante tempo mesmo, ela estudava direitinho, ela fazia as coisas direitinho, ela não era aquela criança problema, ela era muito tranquila de dar aula, sabe? Teria sido muito legal ter continuado. Mas aí, beleza. Aí eles foram para casa e na aula seguinte ela trouxe a música que ela fez. E aí, bom, eu não sei se você que está me assistindo já teve essa experiência, você sabe como é que é. A primeira música que uma criança faz e ainda está expondo isso para outra pessoa, é uma situação nova, né? Tem uma novidade aí, uma certa exposição, né? Que nem todo mundo sabe lidar. Então foi aquela situação assim, a menina estava muito tímida para mostrar a música que ela fez, e eu ali incentivando, tentando ser o mais positivo possível. Eu não esperava uma sinfonia, uma sonata de Beethoven, sabe? Nada disso. Óbvio, né? Mas eu não sei qual era a expectativa do pai, sinceramente, porque quando a menina mostrou a música, eu não lembro exatamente o que ele falou, tá? Isso aí eu vou ficar devendo. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele meio que disse assim, essa música é muito ruim, né? Ele falou que a música era ruim, basicamente isso. Eu não lembro quais palavras que ele usou, mas ele deixou isso muito claro. E aí a menina começou a chorar na minha frente, assim, e eu não sabia o que fazer. Sabe? Hoje eu tenho muito mais habilidade para contornar essas situações. Naquela época eu não tinha tanta, e eu fiquei sério, eu fiquei sem saber o que fazer, assim, sabe? Tentando dizer, não, a sua música é super legal. E assim, realmente não tinha nada demais na música da menina, assim. Era o que eu esperava, sabe? De uma criança que está aprendendo piano, que sabe pouco, que está se soltando, né? Esse tipo de dinâmica, você busca exatamente esse tipo de coisa, né? Trabalhar com coisas paralelas que irão se reunir em um objetivo maior lá na frente. Então essa musiquinha agora que é mais tímida, que deixa ela se sentir um pouco insegura e tal, daqui a pouco tá virando uma coisa mais dinâmica, em que a criança se sente mais à vontade, e aí a gente vai explorando outras coisas, enfim. E aí a criança começou a chorar na minha frente, e aí eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, não, eu fiquei tentando, né, contornar a situação. E o pai ficou todo sem graça, aí levantou, pediu desculpa para a filha. Não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer. Ficou tentando contornar o incontornável. A verdade é que ele era um tremendo de um sem noção, um cara chato pra caramba. E hoje eu falo isso aqui abertamente, estou desabafando aqui. Eu gostaria de ter falado na hora. Você é um cara muito chato, cara. Né? E, enfim, acabou que não durou muito tempo, né? A personalidade desse cidadão era muito problemática, sabe? E aí não tinha como isso durar muito tempo. Chegou uma hora que ele falou, não quero mais que ela faça aula com você, eu não gostei do seu método, inventou um monte de coisa. E aí eu lembro que ele me falou isso por telefone, e aí eu falei assim, não, tudo bem, posso falar com ela? Né? Ele não esperava. E aí eu falei com a menina, falei que ela tinha muita musicalidade, que ela tinha um futuro grande pela frente, para ela não desistir do piano, que ela se dava muito bem com o piano, enfim. Falei palavras legais para ela, até porque eu achava isso mesmo, achava que a menina era super... dava para desenvolver música, e tranquilamente, né? E tentando dizer assim, olha, você é muito boa, vai em frente, né? E tchau, né? Boa sorte aí no caminho da vida, né? Realmente foi só isso que eu falei com a criança, tá? E aí, quando o pai pegou o telefone de novo, ele falou, não, porque eu tô pensando em colocá-la no Vila Lobos. Vila Lobos é uma escola que tem no Rio de Janeiro, inclusive eu estudei lá.
Meus primeiros 5 anos de música, estudo de música mesmo, que eu já fazia música antes, mas os meus primeiros 5 anos de música foram no Vila Lobos. É uma boa escola, era na minha época pelo menos. E aí eu falei assim, você faz muito bem em colocá-la numa escola. E aí eu lembro que eu não aguentei, eu tive que soltar uma, né? Mas eu não lembro exatamente o que eu falei também pra dizer aqui no vídeo, mas eu falei meio que assim, mas vê se não se mete. Algo assim, sabe? Eu não lembro exatamente o que eu falei. Mas eu falei assim, mas deixa ela, sabe? Deixa ela seguir o caminho dela, né? E aí ele meio que não gostou muito, mas enfim, espero que ele tenha recebido isso, eu espero que ele tenha internalizado isso, feito uma autocrítica e tenha percebido que o comportamento dele prejudicava a filha dele, né? Então é isso, essa é a história, não tem muito mais o que dizer. Então é isso, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.